escutou semana passada, o que a gente falou aqui, eu falei que Deus, Ele tem sido muito misericordioso comigo em muitas coisas. Foi num momento que faltou combustível no meu carro, eu fui andando e veio algumas coisas na minha mente, né? Como Deus tem me prosperado em muitas coisas, mas não é questão de dinheiro, é questão de um conjunto de coisas, desde a parte de saúde, desde a parte de família. Deus gerou isso, né? Veio uma palavra sobre, semana passada, o que nos faz prosperar, e a gente falou sobre autoridade espiritual, né? Sobre princípios que não podem ser quebrados. Uma pessoa, para ter autoridade até no mundo espiritual, eu expliquei isso, tem que se sujeitar a uma e respeitar todas as outras. E isso, quando você faz, você ganha uma coisa chamada autoridade. E Deus também faz você crescer em posições, né? A gente deu o exemplo de Moisés e tantas outras coisas. Moisés, né, do bater na rocha, e alguns outros exemplos em Davi. Autoridade espiritual, né? E agora eu queria falar uma outra coisa que nos faz ser prósperos, além do que eu falei semana passada. Tem um item aqui que você de repente vai falar que faz, mas da forma como você faz, como seria? Vamos ler Salmo 118 e você vai entender o que eu estou falando aqui. Como nós sermos prósperos? Primeira coisa eu falei, autoridade espiritual. Me lembro do em Romanos 13:7 que eu falei: dai a quem deveis, tributo, tributo, imposto, imposto, temor, temor, honra, honra, que aponta para respeito, temor a Deus, imposto, governantes, respeito, responsabilidades. E outra coisa que nos faz crescer está no Salmo 118. Eu vou ler ele todo, vou pegar algumas partes. Diz assim, Salmo 118. Esse salmo é lindo. Esse salmo é um salmo tremendo, que nos momentos de desafios, amado, dá um gás, dá uma força. Diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Outras versões falam liberdade, ou então livramento. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinho, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a força, é o meu cântico, porque Ele me salvou. Aleluia. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pelo qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor.
Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas, é muito lindo, cara. Esse salmo aqui resume muita coisa. É um salmo de força. De manhã eu estava aqui, a graça, sem ser a gracinha que está ali, a outra graça, né? Ela falou no momento, né? Rendei ação de graças. Eu falei, caramba, esse salmo, ele representa, ele fala de ações de graça, tá? É um salmo de ações de graça. Foi feito para isso. É um salmo que também, né, nós glorificamos o Senhor e falamos dos seus feitos, né? E ação de graça, o que é ação de graça? Significa o agradecimento a Deus, o reconhecimento pelo favor de Deus, pela tua e pela minha vida. Você reconheceu o favor de Deus. Por isso que nós falamos graça, favor e merecido. Então é o reconhecimento do favor de Deus, é o agradecimento. Vou prestar um culto de ações de graça. É a forma de você chegar e agradecer a Deus pelos feitos. Então esse salmo foi feito, né, por um momento de ações de graça, um reconhecimento do salmista de tudo que o Senhor tem feito. Esse salmo também fala de salvação, fala de libertação e fala de proteção de Deus. Mas ainda disso, olha só, tremendo, ele fala mais profundamente da benignidade do Senhor. Tanto que ele repete, se você ler o salmo, ele repete 5 vezes, né? Falando da benignidade do Senhor, porque Ele é bom e sua benignidade dura para sempre. Versículos 1, 2, 3, 4 e lá no 29, fechando o salmo, Deus fala através do salmista de novo, né, da bondade e generosidade do Senhor. Quando você fala benignidade, pastor, o que quer dizer? É a junção de bondade e generosidade. Deus, a ponto, Ele foi tão generoso conosco, a bondade dele é tanto que Ele entregou um filho por você e por mim. Então quando Ele fala Deus é bom em sua benignidade, ou seja, a sua bondade e generosidade dura para sempre. Amado, é para sempre, não tem início nem fim. Ele continuou no tempo do salmista, Ele continua e continuará sendo benigno, acima das palavras do salmista, acima da minha palavra, acima da tua palavra. Nós vamos passar, Deus vai continuar sendo bom, é para sempre. Aleluia! Vão vir outras gerações, a sua benignidade dura para sempre. É para sempre, não tem fim, não para no salmo, não para na vida do salmista. Até hoje Deus está fazendo através da sua benignidade. Aleluia! Então uma das coisas que nos faz ser prósperos é reconhecer essa bondade e generosidade do Senhor, é render graça contínua. Ações de graça tem que ser contínua. Ações de graça não é só um momento que você recebeu uma bênção, ou que você quer agradecer pelo seu filho que nasceu. Ações de graça nós vamos ver que é todos os dias. Todos os dias, e a Bíblia mostra isso. E a gente vai ver algumas passagens disso. Está dando para entender aqui? Glória a Deus. Uma das coisas que faz você crescer e ser próspero é render ações de graças ao Senhor. O reconhecimento da bondade e da generosidade dEle. Isso nos faz crescer. Amém? Se nós virmos, né, a primeira vez que aparece essa frase, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Abra aí em 1 de Crônicas, deixa aberto no Salmo, você marca aí que nós vamos voltar. Mas olha aí, 1 de Crônicas capítulo 16. Versículo 34, você vai ver Davi, né, do versículo 8 em diante, ele lança um salmo, ele começa a falar, ele entregou um salmo. Se você ler o versículo 7, versículo 8,
Você vai ver bem claro aí, Davi em primeiro lugar no versículo 7, o salmo seguinte para louvarem o Senhor pelo ministério de Asaf e seus irmãos. Sabe o que estava acontecendo aqui? Davi, ele pegou a arca da casa de Obed-edom, levou para Jerusalém, montou uma tenda, chamou os ministros e começou a salmodiar. Ele começou a falar, como está aí no versículo 8 e 9: louvai e invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Versículo 34, para a gente não ler tudo: louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. Primeira vez que apareceu a benignidade do Senhor. Aleluia, Deus é bom, e Deus fala, volta lá no Salmo 118, ele fala algumas coisas tremendas nesse Salmo. Eu quero mostrar a você uma forma de nós prestarmos ações de graça, da forma como Deus espera. Uma das coisas que nós temos que entender, que a sua benignidade eterna tem que ser dita pelos povos e pelos sacerdotes. Ele fala isso logo no início do 1 ao 4, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora a casa de Arão, está falando dos sacerdotes aí, casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Deus falou, diga agora, tem que dizer nesse momento. Ó povo de Israel, Ele estava falando do povo eleito, o reino de Israel e os sacerdotes, e isso se estende até hoje. Apocalipse 5 versículo 10 fala bem claro isso para a gente: e para nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e herdarão sobre a terra. Passou para todos os que temem. Quem é reino e sacerdote aí? Dão glória a Deus. Aleluia. Por isso que ele fala no versículo 4, diga agora os que temem ao Senhor. Amado, estava só em Israel os sacerdotes, agora todos aqueles que temem. E tem gente que teme aqui a Deus, dá glória a Deus de novo. Eu vou falar aqui, esse versículo, eu quero que você fale que a sua benignidade é para sempre. Todo mundo junto, tem que ser forte para glorificar o nome do Senhor. Vamos lá, digo agora os que temem ao Senhor. Digo agora os que temem ao Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Sabe por quê? Ele fala digo agora. O que quer dizer esse digo agora? Ele está falando aí de forma contínua. O dizer, quando você vai procurar na tradução da palavra diga agora, dizer aí, dizer quer dizer expressar, anunciar, comunicar, quer dizer enunciar através de palavras, mas quer dizer também algo tremendo para você e para mim. Quando ele fala diga agora, quer dizer também a tradução expressar sem utilizar a voz. Ou seja, diga agora. Você pode clamar, você pode anunciar, você pode dizer que a benignidade dura para sempre, mas muitas vezes as tuas ações falam mais do que palavras. Expressar Deus e glorificar o nome dele não é só por palavras, mas é por ações. Aleluia! A tua forma de agir, a tua forma de se expressar sem palavras, muitas vezes falam mais do que palavras. Deus espera de você e de mim que nós prestamos ações de graças, não só através de palavras, não só no momento de culto, não só na adoração, é o teu dia a dia nas tuas ações, na minha ação. Forma de expressar ações de graça, todos os dias. Todos os dias você dizer, através das suas ações, através dos seus pensamentos, através de quando você louva, através de quando você liga o radinho, através das tuas ações dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, porque Ele é bom e sua benignidade dura para sempre. Aleluia!
Aí você vai entender porque o Salmo 5, o versículo 5 está dizendo aí: aqueles, meu amado, que andam dessa forma perante ao Senhor, a Bíblia fala: invoquei o Senhor no dia da angústia, o Senhor me ouve e me pôs em um lugar largo, ou seja, me deu livramento, aleluia, me deu liberdade. Todos aqueles que evocam o nome do Senhor, que andam em ações de graça, reconhecendo Deus, Deus te liberta, Deus te livra das prisões, Deus te dá livramento nos momentos difíceis, porque Ele é Deus, porque você reconhece a bondade e sua generosidade. Aleluia! É isso que Deus espera de você e de mim. Não sei o que você pode estar passando, mas que Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Diga agora: é de forma contínua. Deus não está falando com ações de graças, porque muitas vezes nós recebemos esse pacote, né, dizendo que vou prestar um culto de ação de graça. Mas a ação de graça é de forma contínua. Por isso que Ele está falando, quando você abre o Salmo todo dia, diga agora. Aí amanhã eu vou ler o Salmo de novo, diga agora. Aí na quarta eu vou ler de novo, diga agora. É forma contínua o que Ele está falando aqui. E a história mostra isso. Presta atenção, lá quando você lê Crônicas, Davi, ele separou um grupo de sacerdotes para fazer ações de graças de forma contínua. Um grupo de levitas, aliás, designados para louvar e oferecer ações de graças a Deus de forma contínua, não parava, era em turnos. Daquele tempo, festa dos tabernáculos, vamos voltar no tempo. Festa do tabernáculo também é uma forma de expressar ação de graça. Festa dos tabernáculos naquele tempo, como surgiu? Festa do tabernáculo, na verdade, é uma forma, né, de você expressar o livramento que Deus deu ao povo no deserto durante os 40 anos, o favor de Deus naquele processo, até a terra prometida, até Canaã. A boa mão do Senhor esteve presente. Eles moravam em cabanas, por isso é festa das cabanas ou festa da colheita. Quando chegava no ano, ordem de Deus, está no livro de Levítico, festa dos tabernáculos, toda a cidade em cabanas, formado por ramas. Aí escutava o toque da trombeta. Pá, todo mundo saía das cabanas naquele tempo. Vinha a marcha dos sacerdotes, quando você lê a história, marchando, todos de branco, carregando uma vasilha de prata. Eles iam até o tanque de Siloé, enchia de água, voltava, entrava no templo e derramava no altar, simbolizando ações de graça. E em volta estavam os levitas. Sabe o que estava cantando naquele tempo? O Salmo 118, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. No último dia, eram 7 dias de festa, eles rodavam 7 vezes o altar, cantando o Salmo 118. Olha a importância desse salmo, meu irmão. Os sacerdotes e os levitas, eles rodavam no último dia, faziam esse trajeto. Finalidade da festa do tabernáculo, agradecer também pela colheita bem feita durante o ano. Aí eles cantavam, por isso que é festa das colheitas, né? Festa da colheita. Então eles agradeciam, eles faziam essa marcha, ficavam uma semana morando em cabanas, meu amado. 7 dias, 7 aponta para a perfeição, totalidade de Deus. 7 dias Deus criou todas as coisas. Aliás, 6 dias Deus criou todas as coisas e no 7º descansou. Deus é perfeito, Deus é único. Nós precisamos fazer ações de graça todos os dias. Não sei o que você pode estar vivendo. Deus espera que você reconheça sempre que Ele é bom e que Ele é generoso, independente do pouco e do muito que você tenha, independente das dores que você está passando, independente das pressões que você está vivendo, independente do alto ou do baixo. Deus é bom, Deus é bom e sua benignidade dura para sempre. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Ou seja, que eu quero passar para você aqui, quando Ele diz diga agora, e eu traduzir para você, é expressar palavras sem voz. Ou seja, Deus está falando de ações. Tudo que você faz tem que gerar ação de graça. Uma das coisas que nos faz crescer é quando a gente tem esse reconhecimento. Por isso que eu falo para você, não saia da casa de Deus. Continua vindo para a casa do Senhor, levante a sua mão, glorifique, exalte, cante,
agradeça. Sabe por quê? Porque a benignidade dele está sobre a tua vida, dura para sempre. Um dia você vai estar na eternidade com ele, glorificando, exaltando, reconhecendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Ações de graça. Glória a Deus. Tem gente que só procura a igreja quando está apertado. Tem gente que some da igreja quando está as coisas ruins, aí vem para a igreja. Amado, Deus espera de você todos os dias o reconhecimento do que Ele fez. O que faz você também levar uma vida próspera, você ter esse reconhecimento que Ele é bom. Isso faz toda a diferença. Tem gente que não está nem aí. Tem gente que vem na igreja, só pega o que quer e depois vai embora. O dia que a gente entender que a igreja não é você vir pegar alguma coisa, e sim é você entregar alguma coisa, nós estamos bem. Porque a igreja, Deus já deu o principal. Deus deu Jesus Cristo na cruz por você e por mim. Deus espera uma entrega. O que faz também um homem diferenciar ações de graça e agradecer, não é o que você recebe, é o que você entrega. Muitos estão vindo para a igreja só para receber e não entregar nada. Deus espera pelo menos que você o reconheça. Venha para a igreja, só levantar a mão e agradecer. Você já está fazendo uma grande diferença. Deus está te olhando de uma forma diferente. Você está entendendo o que eu estou falando? Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Então esse salmo, em sua origem, ele expressa ações de graça por tudo que Deus fez em sua benignidade. Agora eu quero ler para você: nos momentos de tribulações, porque eu invoco o seu nome e Ele me livra. Versículo 5 diz: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em liberdade. A Bíblia fala que Ele me livra do homem maligno, pois está comigo. Versículo 6: o Senhor está comigo, não temerei que me pode fazer o homem. Qualquer levante, o Senhor está lá. A Bíblia fala também: porque sei aonde eu deposito a minha confiança em meio das tribulações e homens, é no nome do Senhor. Versículo 11 e 12 diz: cercaram-me e tornaram-me a cercar-me, mas do nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-me como fogo de espinhos, pois do nome do Senhor as despedacei. O nome do Senhor despedaça todo jugo, meu irmão. É no nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pois é Ele que nos deixa, não nos deixa cair, pelo contrário, e nos salva e nos levanta. Versículo 13 e 14 diz isso: com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o Senhor é meu cântico, porque Ele me salvou. Porque Ele me salvou. Seja a tua boca ao cântico ao Senhor, glorifica a Ele, exalta a Ele, aleluia, em palavras e em ações. Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te dá direção aos teus passos. Aleluia, Ele é a minha e a tua força. Você está entendendo? Dá um glória a Deus. Forma certa de prestar ação de graças, forma contínua. Quando eu abro a sessão, diga agora que o Senhor abre. Diga: amado, todo dia você tem que se prostrar e agradecer. Tem gente que vem com uma lista de pedidos, começa a reclamar, começa a falar. Meu amado, agradece. Há um lugar melhor do que esse te esperando. Agradece. No meio de uma multidão, meu amado, no meio de um bocado de gente rebelde, no meio de um mundo perdido, Deus olhou para você e você aceitou. Antes de você escolher, a Bíblia fala em Salmo que Ele te escolheu. Aliás, no livro de João, primeiro do livro de João, capítulo 4, se eu não me engano. Deus, antes de você pensar nele, a Bíblia fala que antes de você amar, Ele te amou primeiro. Está escrito lá. Jesus te ama, meu irmão. Mas não dá para eu prestar ação de graça de uma forma perfeita se falta o principal ingrediente. Esse ingrediente é Jesus Cristo. Presta atenção, abre no livro de Marcos,
capítulo 12. Aprenda aqui que não é só de palavras. Aprenda aqui que não é só ação de graças fazer um culto. Aprenda aqui que na antiguidade já era necessário fazer culto de forma contínua ao Senhor. Aprenda aqui que não é só por palavras, é por ações, é expressar algo sem a voz. Não é só falar, as tuas ações falam mais do que palavras, muitas vezes. Aleluia. Eu vou ler o texto, você vai entender o que eu vou falar. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, feriram na cabeça e mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a estes mataram. E a outros, muitos dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Tendo eles, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e herança será nossa. E agarrando-o, mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes a escritura? A pedra que os edificadores a rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando foram-se. Jesus, ele enfrenta aqui, nesse momento, os líderes religiosos que estavam questionando a sua autoridade. Jesus, ele começa a falar aqui do dono da vinha, que era o próprio Deus. A vinha era Israel. Os lavradores, os lavradores maus eram esses sacerdotes, esses escribas e sacerdotes. E quando Deus manda um servo para receber, ele está falando dos profetas que vieram antes de Jesus. Sabe o que Jesus ele estava falando aqui? Para eles diretamente, que Jesus ele sabia da conspiração para matá-lo. Estavam conspirando contra Jesus para matá-lo. Mas tremendamente nesse salmo, Jesus ele fala o versículo 10 e 11. Ele fala: ainda não lestes as escrituras? A pedra que os edificadores a rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Jesus ele recita o Salmo 118. O Salmo 118, Jesus ele pega. O que ele quis dizer com isso? E serve para mim e para você. Abra lá no Salmo 118. Você vai ver esse versículo. Versículo 22 e 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Idêntico ao que Jesus falou. Pedra de esquina é uma pedra chamada também de pedra fundamental. É ela que segura todas as outras pedras de um edifício. Não tem condição de você levantar uma casa sem a pedra principal. É ela que coloca toda a construção no prumo. Jesus ele estava falando de fundamento. Jesus ele estava falando fundamento aqui. E eu queria falar isso para você, que Deus falou no meu coração. Jesus ele estava no meio dos sacerdotes. Ei, são os sacerdotes que estavam prestando ação de graças, fazendo roda no altar, dizendo, jogando água no tanque de Siloé, pegando lá e jogando, recitando o Salmo 118. Jesus ele fala isso para eles. O próprio Deus estava ali e fala:
a mesma recitação que eles faziam nas festas do tabernáculo dentro do templo. Olha que coisa. Indiretamente Jesus ele estava falando aqui, presta atenção meu irmão, isso é para mim e para você. Você pode gritar, você pode cantar, você pode levantar teu braço, você pode expressar, anunciar, mas presta atenção, relacionamento com Deus sem um fundamento não serve para nada. Relacionamento e agradecimento sem um fundamento nada adianta. O fundamento é Jesus Cristo. A palavra, a vida de Jesus é o fundamento da igreja. Jesus naquele momento ele estava batendo de frente com eles, dizendo o salmo, na verdade que eles recitaram de forma de agradecer a Deus, mas estava rejeitando o Filho, o Deus que estava ali. Muitas vezes nós podemos cantar, glorificar a Deus, ler o Salmo 118, Jesus está do teu lado. E muitas vezes nós estamos conspirando contra o nosso próprio Deus. Sabe por quê? Porque nós não reconhecemos o fundamento. Se você não reconhece direito o fundamento, não tem relacionamento e não mostra para você quem Deus verdadeiramente é. Quem Deus realmente é. Muitas vezes saem palavras vazias. Muitas vezes nós estamos do lado, dentro do nosso quarto, orando a Deus, recitando um salmo desse, mas por você não reconhecer perfeitamente o fundamento. Quantos entram por dentro da igreja, agradece, levanta a mão e não reconhecem o fundamento? O fundamento é Jesus Cristo. Quantas pessoas rejeitam a Jesus, só vêm na igreja só para agradecer ou pedir uma oração, mas não reconhecem o fundamento. Esses sacerdotes não reconheciam quem estava ali, o próprio Deus, a qual eles tanto falavam em ações de graça. Que coisa! Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você pode dar um glória a Deus? Amado, reconhecimento de quem Deus é, sem fundamento de nada adianta. Você pode levantar o braço e dizer que ama a Deus, se as suas ações e o seu fundamento não estiver dentro de você, de nada adianta. Você está mostrando que o teu relacionamento é vago. Se você tem um relacionamento vago com Deus, isso quer dizer que a benignidade que dura para sempre, você não conhece ela na profundidade. Você não reconhece a bondade e a generosidade do Senhor, se você não reconhecer o fundamento. Jesus morreu por você e por mim na cruz. Mas quando eu vivo o fundamento, abra sua Bíblia em Salmo 118. Quando eu vivo verdadeiramente o fundamento, a Bíblia fala o seguinte: o Senhor castigou-me muito, versículo 18, mas não me entregou à morte, abriu-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pelo qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e nos alegramos nele. Aleluia! Pode passar problema difícil, pode passar momento difícil, Deus permite de tudo, mas Ele sabe quem são seus filhos. Ele te salvou, Ele te separou. Se alegra, a boa mão de Jesus está sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Está falando de Jesus aí, meu irmão. Por isso que Jesus pegou. Não tem como você andar sem um fundamento. O próprio Salmo já estava profetizando quem viria. Do versículo 18 ao 24, está falando de Jesus. Ação perfeita para Deus. O fundamento tem que estar bem alicerçado, senão a casa cai, meu irmão. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Temos tempo para isso. Quero chamar os músicos aqui, vamos louvar e agradecer a Deus. Está cedo, ainda vai dar 8h40. A gente tem que glorificar o Senhor. Uma das coisas que faz a diferença na vida de todo homem. Segundo, ações de graças, todos os dias. Enquanto eu viver, permanecerei na casa do Senhor por todo sempre.
adorando, glorificando. Aleluia. Glória a Deus.